Vamos ver se nós estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Pessoal, boa noite a todo mundo que está assistindo a gente aqui no canal da UPC. Hoje nós vamos fazer nossa live falando sobre o trombone na orquestra, né? O trombone na Orquestra Popular do Cerrado e nessa formação em especial, né? Uma formação típica de Big Band ou de orquestra de música popular. E nós temos a honra de receber dois grandes trombonistas, né? Professor Silvio, Silvio Janete, e professor Fernando Jovem, né? O professor Silvio é de São Paulo, da Escola de Música Tom Jobim, e o Fernando é do Rio, né? Está dando aula na FATEC, né, Fernando? Vou passar a palavra para vocês, aí vocês complementam as informações mais precisamente. Vou deixar para o Silvio. Silvio, começa aí, Silvio. Bom, opa, bom, né, pessoal? Meu nome é Silvio Janete, como o Alexandre acabou de falar, eu sou professor da EMESP, Escola de Música do Estado de São Paulo, e sou professor do Conservatório Municipal de Guarulhos também. Eu tenho uma formação extensa, eu comecei a tocar com 12 anos, vou falar já um pouco da minha carreira. Eu comecei a tocar em orquestra sinfônica com 16 anos e toquei em orquestra sinfônica ao todo 35 anos. Eu não toco mais em orquestra sinfônica, eu toquei na Banda Sinfônica do Estado durante 20 anos e sempre fiz a minha música. Eu sempre fui um cara que gostava de fazer muitas coisas, né? Eu gostava de tocar demais. Então, eu toquei em muitos grupos, muitos conjuntos aqui em São Paulo, dentre os quais se destacam a Banda Savana, que eu gravei 2 discos para a Banda Savana, toquei com a Big Band Soundscape, toquei com a primeira Big Band que o Nailor Proveta formou antes de formar a Mantiqueira, né, que era uma Big Band chamada Banda Aquário. Toquei na Banda Urbana, né, que é uma outra Big Band, né, que se dedica exclusivamente à música brasileira. Toquei na Banda Urbana durante também 12 anos, a última Big Band que eu toquei. E atualmente eu toco numa Big Band chamada Speaking Jazz Band, que é uma banda aqui de São Paulo. Além disso, eu toquei em vários grupos pequenos, quarteto de trombone. Eu toquei num grupo que era um grupo que eu gostava muito de tocar, que era um grupo chamado Metal Brasil, aqui em São Paulo. Eu toquei um bom tempo, que era um grupo só de metais, e quem escrevia os arranjos e fazia as músicas para esse grupo era um trompista aqui de São Paulo, chamado Daniel Heaven, que é um trompista americano, que foi trompista da OSESP durante muitos anos, né, regente também, e eu tocava nesse grupo chamado Metal Brasil com o Daniel Hammond. Tem outras coisas que eu toquei em orquestras de baile, big band de baile, muitas formações, né, diferentes, tá? Mas atualmente eu estou dedicada mais dou aula na IMESP, dou aula de trombone, dou aula de prática de conjunto. Eu tenho um grupo de trombones lá na IMESP, que é só de música popular, e tenho um grupo de trombones no Conservatório Municipal de Guarulhos, que chama Boca nos Trombones. Então, atualmente eu estou fazendo isso. Legal, hein? Fernando, Estava me a palavra aí, desmutando Fernando. aqui, né? Boa noite, meu nome é Fernando Jovem. Obrigado, professor Alexandre Teixeira, pelo convite. Professor Elber, que eu estou conhecendo hoje. Muito prazer, professor. Grande Silvio, amigo de longa data, assim, sempre socorrendo a gente quando a gente precisa de coisas técnicas, quando precisa de um material de trombone, quando precisa de um material dando um socorro aí pra gente, muita coisa. O Silvio é nosso amigão, assim, acho que é um dos melhores amigos dos trombonistas do Brasil que tem eu. Muito obrigado, Silvio. Aliás, eu queria agradecer o convite, né, do Alexandre, né, e do Helder, e é um prazer imenso estar Prazer nosso. aqui com vocês. Eu como todo mundo aqui, eu acho que eu comecei em banda de música, né?
Comecei aos 13 anos para 14 anos. Comecei por Comecei no trombone aos 13 para 14 anos no trombone, 12, 13 anos, eu acho. Né? Mas antes eu ia na banda, mas ia de brincadeira, porque o meu negócio mesmo era... Eu era atleta, fazia judô, né? Me dedicava, mas aí eu me contundi. E aí resolvi me dedicar mais ao trombone. Tocava na banda do Colégio Primo Leite, depois eu tive a sorte de me transferir para a banda do Colégio Salesiano, né? E na banda do Colégio Salesiano, a banda do meu colégio Plínio Leite também era muito boa, um professor maravilhoso, o professor Josué, eu sou agradecido a ele até hoje por isso, por ele ter me ensinado trombone no início, né? Mas na banda do Salesiano a gente tinha uma efervescência muito grande, que tinha uma geração de músicos brilhantes na época, né? O professor Cristiano Alves, da clarineta, o professor Henrique Sanches, trompetista de Brasília, o professor João Luiz e o professor Antônio Henrique Seixas, trombone tenor e trombone baixo. Eu toquei entre os dois durante 10 anos, né? Então, assim, a gente acaba aprendendo muita coisa. E aí eu comecei a me dedicar melhor ao trombone. Depois, posteriormente, fiz prova para a banda da Guarda Municipal, né? E da banda da Guarda Municipal da cidade do Rio de Janeiro. E da banda da Guarda Municipal da cidade do Rio de Janeiro, eu fui para a banda do Corpo de Bombeiros, onde eu fiquei como primeiro trombone, até a graduação de subtenente. Infelizmente, há 2 anos atrás, o meu ciclo se encerrou. Eu tive um problema de saúde, tive que me aposentar, mas foram 18 anos assim muito felizes ali na banda do Corpo de Bombeiros, onde eu aprendi e convivi com músicos assim maravilhosos, como o professor Macaé, que faleceu agora há pouco tempo, Vander Nascimento, Zé Maria, Levi Chaves, da minha turma também, Josué Nascimento, Marcelo Ferreira. Se eu for falar o nome de todo mundo, Beatriz Stutz, o eufonista Márcio Meirelles, que agora é maestro da banda. E aí, se a gente for falar isso tudo, o nome de todo mundo vai... alguém eu vou deixar. E nesse meio tempo, eu fiz uma carreira paralela, popular, né? Apesar de eu, por incrível que pareça, muita gente pode rir agora, mas eu abominava tocar música popular. Tinha muito medo. Realmente, eu era totalmente bitolado, por 2 motivos. Primeiro, porque o meu pai é artista plástico, né? Se eu der uma levantadinha assim, aquele quadro é do meu pai. Que Meu legal, pai cara. era artista plástico. Não. E eu vivia aquela incerteza de viver de arte no Brasil, né? Que era a minha família vivia naquela incerteza, que era muito difícil, né? Era vender o almoço para comprar o jantar. Era um mês de muita fartura e outros 3, 4, 5 meses de muita dificuldade. Então, quando eu resolvi ser músico, foi em 92, foi quando o Salesiano viajou para a Suíça. Eu falei assim: não, é isso que eu quero fazer, é isso que vamos dentro. Eu falei: não, eu só vou ser músico se eu tiver um emprego fixo. E eu, na época, também eu queria ser militar, então emprego fixo tinha que ser na orquestra sinfônica. E, por incrível que pareça, eu nunca toquei, a não ser cachê, né? Fiz cachê na Orquestra Sinfônica Brasileira, no Teatro Municipal, mas nunca fiz parte do quadro de uma orquestra sinfônica, né? E aí eu tinha que ter emprego fixo. Então a música popular era sinônimo de não ter emprego fixo, né? Era o bico que eu fazia, aprendi muito e depois cheguei no momento da minha vida que eu falei assim: pô, não tem para onde ir mais, é o que eu faço, é o que me faz feliz, né? Porque a música erudita é maravilhosa também. Eu até hoje eu escuto, curto masterclasses, etc. Mas tem aquilo que toma nosso coração e que a gente é mais feliz fazendo. A gente tem, não vou dizer mais facilidade, porque é mentira, né? Eu falar que fazer música popular é mais fácil. Não é, não. Ao contrário, talvez seja até assim, você tem que ter uma versatilidade muito grande. Principalmente no nosso país, que a gente não pode falar assim: ah, eu toco só jazz, eu toco só forró, eu toco só
música eletrônica, eu toco só em naipe. Não, a gente tem que fazer o que aparece, né? Então, não, eu tive essa versatilidade. Então, quando eu estava na universidade, oh meu Deus, professor de história da música e me chamou para tocar numa orquestra chamada Rancho Flor do Sereno, né? E ali eu conheci o professor também de saxofone, Marcelo Bernardes, que aí o professor Marcelo Bernardes me levou por uma série de coisas, né? Também conheci o professor Zé Paulo Becker, que foi um dos primeiros a me botar na noite assim para tocar. Antes disso eu fiz muita coisa, toquei anos na Orquestra Tupi, toquei 3 anos na Orquestra Tupi com o nosso professor Gessé Sadoc, professor do Alexandre também. Foi assim, meu maior aprendizado que eu tive até hoje em Big Band foi tocar do lado do professor Gessé Sadoc, que é uma pessoa do conhecimento ímpar, assim, é impressionante a quantidade de conhecimento que o professor Gessé tem, vivendo a época que ele viveu, né? Ele tem carta escrita à mão do Jay Friedman, né, cara? Então, coisa assim que hoje em dia a gente consegue. Eu mando aqui uma mensagem pro Jay Friedman agora, né? Mas antigamente não, né? Ele conseguiu descobrir coisa... Estamos falando aí de década de 50, 60, né? Aí depois eu comecei a fazer cachês na Orquestra Tabajara, no lugar do professor Antônio Henrique Seixas. Fui de trombone baixo a primeira vez, né? Eu lembro que eu estava tocando, estava fazendo uma das coisas que eu também fiz muito na minha vida, que foi tocar na porta da farmácia. Toquei muito na minha vida. Um aprendizado muito grande, porque você começa a tocar com músicos que viveram a era de ouro da música instrumental, onde tinha 3, 4, 5, 6 orquestras de baile com 3 trombones, 4 trombones, 4 trompetes, 4 sax, em 10 bailes ao mesmo tempo na cidade do Rio de Janeiro, né? Imagino que em São Paulo também era assim, né, Silvio? E Era depois assim, era assim. quando veio o plano Collor e acabou-se com isso, né? A crise, a recessão no Brasil acabou-se muito com isso, né? E aí eu aprendi muito. Na Orquestra Tabajara eu fiz sub de trombone baixo durante um tempo, depois fiz terceiro trombone para o Dom Onofre, depois eu fiz para o Boneca segundo trombone, a gente vai aprendendo. E aí entrei na faculdade, aí falei, agora parei com a música popular, não preciso mais, estou no corpo de bombeiros, estou na faculdade, não preciso mais fazer música popular. Aí conheci o professor, agora o nome dele está me fugindo, Samuel de Oliveira, professor Samuel de Oliveira. E aí o professor Samuel me chamou para tocar no Rancho Flor do Sereno, eu fui para Flor do Sereno, conheci o Marcelo, fui fazer a Ópera dos Três Vinténs de Wagner, né? Kurzweil, né? A Ópera dos Três Vinténs, que é uma peça meio escrita para... uma ópera escrita para Big Band. E aí o professor José Rua me chamou, aí eu fui tocar na UFR Jazz, toquei na UFR Jazz mais uns 5 ou 6 anos. E depois fui fazendo trabalhos de naipe, tive várias bandas de naipe, e aí começamos nessa diminuição que teve das big bands, né? As orquestras passaram a ser bandas, aí tinha 2 trombones, 2 trompetes, 2 sax, né? Sim. E aí também passei por isso, toquei na Commander, toquei na Bianchini, outras orquestras aqui do Rio. E hoje em dia me dedico ao meu trabalho. Acabei, porque eu tive uma orquestra de gafieira chamada Orquestra Republicana. Tocamos 10 anos assim, fixos num lugar. Temos 2 CDs gravados, programas de televisão, etc. E aí eu Legal, acabei hein? indo para o mundo do samba, que para mim que é mais popular que o mundo do samba, não existe, né? E hoje em dia eu tenho outro trabalho chamado Samba Trombonado, que é um trombone como solista no samba, né? E continuo fazendo os cachês de orquestra, essas coisas, porque a vida não pode parar. Meu filho está com 20 anos, os gastos são maiores às vezes do que quando eu era bebê. Agora, É em isso aí. vez de comprar fralda, a gente tem que pagar a faculdade, porque Tá certo. o ensino público, e dou aula na FAETEC, estou dando aula na FAETEC,
E tem muitos alunos particulares, faço oficinas, que aqui no Rio de Janeiro tem muitos blocos de carnavais com oficinas, né? Tem o Bloco Céu na Terra, a Orquestra Voadora, entre outros blocos. Eu estou sempre dando uma masterclass numa oficina dessa. Eu queria colocar o professor Helder, que é o nosso colega aqui da UFO, e ele é regente e arranjador. Queria colocar ele um pouco nessa conversa aí com a gente. Minha primeira fala aqui, boa noite a todos que estão nos assistindo no Facebook. Bom, é um prazer conhecer o professor Silvio, o professor Fernando, e falar um pouco, né, do naipe de trombone, que é um naipe tão importante, principalmente quando a gente pensa na questão dos arranjos, né, que o trombone ele tá ali no meio, às vezes fica meio que coadjuvante, mas na verdade tem uma função importantíssima, né, principalmente na parte de harmonia, sem contar os solos. Então, assim, e outra coisa também que o trombone, a importância, a gente vai falar sobre Big Band, né? A importância do trombone na Big Band começa muito com o surgimento das Big Bands, né? A gente já deu exemplos anteriores, por exemplo, Glenn Miller, que foi um dos solistas na frente da Big Band, um dos precursores das Big Bands, e era um trombonista que ficava à frente da orquestra e tinha um jeito de escrever, né, quase que singular, e contribuiu muito para a visibilidade do instrumento e também para as Big Bands. Então, assim, é um prazer falar de trombone, embora eu seja trompetista, mas é um instrumento muito importante nas Big Bands e nas bandas em gerais, né? Tem a sua função ali muito importante. Então é isso. Vou só dando continuidade ao que você está falando, eu sei muito bem a importância do seu naipe numa Big Band. Porque eu, sentado à frente do naipe de trompete, há mais de 35 anos, já perdi até cabelo por causa disso. Por causa do naipe de trompete. E já fiquei até quase surdo por causa de alguns trompetistas. Mas, dando sequência que você está falando sobre o trombone, realmente o trombone tem a função, eu acredito, né? O trombone na Big Band, se você vai nos primórdios da Big Band, que é o primórdio, né, do swing, do Glenn Miller, outro cara que tinha uma Big Band que solava muito bem, que até hoje os trombonistas tentam imitar o som de veludo dele, era o Tommy Dorsey, né? E tem aquele famoso solo, né? Ele tem esses outros solos, né? Mas o mais famoso deles ficou aquela música I'm Getting Sentimental Over You, né? Aquele som maravilhoso, né? Que todo mundo tenta tocar igual, né? Mas tiveram outros trombonistas, né, na história. Um outro cara que foi um grande líder de Big Band foi um cara chamado Bob Brookmeyer, né? Que tocava trombone de pista. Peraí, dá só um minutinho para mim fechar a porta aqui. Tá certo. O trombone Brasil, ele é um instrumento muito versátil, né, Fernando? Você trabalhou em banda de música, banda sinfônica, banda militar, né? O instrumento toca em orquestra sinfônica, tem seu papel aí, fundamental nas big bands, trabalha em naipes e também tem a sua importância como instrumento solista, né? Então a gente tenta mostrar isso aí. Desde o início do trombone, desde que do surgimento do trombone, assim, passando antes da Big Band, né? O trombone sempre foi um instrumento assim que teve uma característica própria, né? Uma identidade própria e talvez um carisma de trazer algo novo, na música, né? Algo novo que eu falo é sempre que quando está acontecendo algum tipo de música, ele traz um caráter novo, ele traz uma cor nova, né, cara? A gente pensa assim, voltando lá atrás, né, a gente vê que Beethoven, que foi o primeiro que escreveu para trombone, né, na orquestra, foi o primeiro que escreveu o trombone numa orquestra, numa sinfonia, né, porque até então o trombone era usado em cantatas, era sempre alguma coisa relacionada a alguma coisa sobrenatural, o trombone, né, que já é uma coisa assim, uma característica, né? O
Beethoven já trouxe o trombone no romantismo na Quinta Sinfonia, representando a luz, né, o final da Quinta Sinfonia, né, e o solo de trombone. Como tem outras características, né? O trombone na época do gambo, né, do início, né, do jazz, o trombone ele era aquele instrumento de ligação que fazia aquele contracanto, né? O trompete solar e a clarineta solar, né? Ele fazia aquela liga, né? Era aquele óleo que deixava a máquina sempre bem engrenada, né? E nas big bands acontece a mesma coisa, assim, o naipe de trompete levanta para solar é legal, o naipe de saxofone levanta para solar também é bacana, mas o trombone sempre faz um negócio diferente que os caras jogam a vara, balançam para um lado e para o outro, e aqui no Brasil os grandes... aqui no Brasil, tipo, eu lembro que uma coisa que me marcou muito, assim, de eu escolher o trombone, eu tinha 12, 13 anos, foi ver na minha cidade tinha em Niterói tem um shopping chamado Plaza Shopping, antigamente tinha o Plaza Summer Show. E um dos shows no dia foi a orquestra do maestro Raul de Barros. E aí, o Raul de Barros, assim, para você ver como é que o cara era showman, né? Ele desceu a escada rolante tocando na Glória enquanto a orquestra tocava no primeiro andar. Ele desceu do segundo andar a escada rolante tocando na Glória. Sem microfone, sem nada, no peito, no aço, na vara, né? E aquilo ali a gente vê que é a coisa, né? Como o Glenn Miller fazia, né? Tinha aquela... Ele passou pela Segunda Guerra Mundial, o Glenn Miller, então eles tocavam... Esqueci o nome da música agora. Moonlight Serenade marchando, né, cara? E tinha um swing deles marcharem ali. Aquilo ali era famoso nos Estados Unidos, né? Os desfiles da orquestra do Glenn Miller, eles marchando, tocando Moonlight Serenade, né? O Tommy Dorsey também, que era fantástica, era virtuoso, né, Silvio? O Tommy Dorsey tocava, além de tocar ser band leader, ele tocou na banda do Souza, nos finais da banda do Souza, assim, conseguia fazer aqueles solos que na época eram impossíveis, do Arthur Pryor, né, que ele escreveu, que eram maravilhosos. E até hoje o trombone tem essa característica de dar essa liga, de trazer alguma cor nova sempre a um momento da música, né? Isso aí. E, Silvio, o que você acha, né? Vamos um pouco mais assim técnico, para um lado um pouco mais técnico. O que você acha aí do trombone na Big Band? Tem muita gente usando trombone grosso hoje, com rotor, enquanto nas Big Bands antigas era tudo canela fina, né? Ou canela seca, como alguns falam, né? Um instrumento de menor calibre, sem rotor. O que vocês achariam disso daí? Mas começando com o comentário do Silvio. Então, deixa eu falar. Na verdade, isso era uma tendência mais antiga. Na verdade, aqui em São Paulo, eu posso falar muito, é aqui em São Paulo que tem acontecido. Por exemplo, eu tenho participado da banca da Orquestra Tom Jobim, a jazzinha, né, aqui de São Paulo. Eu tenho participado da banca há 12 anos, mais ou menos. Eu sou a banca sempre no começo do ano, né, quando tem vaga, né, para entrar, eles ganham uma grana, uns 1.000 e poucos por mês, né, tem um concert por mês, aí tem um teste sempre no começo do ano. E eu estou falando isso por quê? Porque há uns 12 anos atrás, tinha muita gente do erudito, que é a seguinte, aqui em São Paulo tem a banda jovem, a orquestra jovem, não sei o que lá, e eles ganham, né, uma graninha, uma ajuda. E o povo do erudito vinha fazer o teste da jazzinha, né, igual a gente chama aqui, tudo com um instrumento grande e sem saber improvisar. Nos primeiros anos, tinha mais gente do erudito tocando popular do que o pessoal do popular mesmo. Mas graças à escola, o curso que tem na escola e outros professores que tem aqui em São Paulo, né,
Hoje em dia, o que acontece? Hoje, em São Paulo, raramente você vê um trombone de calibre largo tocando o primeiro, segundo ou terceiro. Aqui em São Paulo, a galera meio que aboliu isso. Porque o instrumento, na verdade, o que acontece? Todo mundo sabe. Tanto o naipe de trompete de uma big band, ele tem a tendência de ser mais brilhante, lógico. E além tem uma outra coisa. Na big band, a maioria dos naipes de big band, o naipe de trompete toca em pé. O naipe de trombone toca no meio e o naipe de saxofone toca na frente. O que acontece e o que eu percebi através de vários anos tocando em big band, que se eu fosse, por exemplo, a função do trombone somente em naipe, quando tem solos de naipe, quando tem acompanhamento, a função do trombone é muito meio de campo, né? Quando somente tem uma função harmônica de meio de campo, de preencher. Ele é o trombone, ele é o recheio do bolo, no momento, é o que a gente tem. Então, o que acontece? Quando eu ia tocar com um trombone de calibre grande na big band, ou qualquer um vai, além do trombone ter um som mais escuro, e você está tocando atrás do saxofone, uma outra coisa muito interessante que todo mundo faz, é um detalhe que ninguém já percebe, mas eu sempre falo isso. Tem muita gente que toca, eles tocam o povo do trombone toca nas costas, a campana nas costas do pessoal do saxofone. Ou seja, é um som que já é mais escuro, é um som que não tem tanta projeção quanto o trompete, não está na frente igual o saxofone, né, que tem aquela projeção, e está no meio, e ainda tem muita gente que toca com a campana grudada no saxofonista da frente. Ou seja, o som não vai aparecer. Ninguém vai ouvir os trombones, porque os trompetes e saxofones vão ter muito mais projeção. E o pessoal percebeu, a galera percebeu aqui, que vir com um trombone grande de calibre largo, que tem um som mais escuro, deixa isso aí que o som do trombone some mesmo. E como aqui em São Paulo e no Brasil inteiro, o nível, né, dos trombonistas de música popular subiu muito nos últimos 10 anos, 15 anos. O nível está muito mais alto, a galera está solando, improvisando. Na minha época, quando eu comecei, tinha 1 ou 2 caras que improvisavam. E eu não era um deles. Né? Eu tive que estudar depois. Só que, hoje em dia, qualquer cara que aqui em São Paulo, né, no Rio de Janeiro, em Minas, eu sei de uma galera que está tocando bem, tem muita gente improvisando e tocando muito bem, né? Uma galera mais jovem. Então, e eles perceberam isso também. Você vem com o trombone grande, seu som some, né? Você vai ficar soprando, mas ninguém vai te ouvir, né? Eu não sei se isso responde a sua pergunta, mas eu acho que não é funcional. Sinceramente, eu acho que tem esse aspecto aí, que o som fica mais escuro e você some no meio da massa. Uhum. E você, Fernando, o que você acha? Alexandre, eu vou tentar ser bem, assim, bem direcionado no que eu vou falar. Aqui no Rio, a gente tinha, assim, lá em São Paulo, muita gente que era da orquestra sinfônica migrava para música popular. Aqui no Rio era o contrário, assim. Nós tínhamos grandes músicos de música popular que tocavam na orquestra sinfônica. Então nós temos agora, falecido há pouco tempo, o professor Norato, o professor Gessé Sadoc, o professor Macaxeira, que é trombone baixo da Tabajara durante anos, né? E dentre outros, né, professor Manuel Araújo, que era o primeiro trombone da Orquestra Tabajara, irmão do Severino Araújo. Mas quem que eu posso falar aqui? O Maciel, o Edson Maciel, né, irmão do o Edmilson Maciel, que é irmão do Edson Maciel, né, que era o Ed Maciel, era o Ed Maciel e o Maciel Maluco, né? O Maciel Maluco não tocava em orquestra sinfônica, mas o professor Maciel tocava, não só dava aula no Vila Lobos, deu aula no Vila Lobos durante um tempo, como ele tocava também na orquestra do Teatro Municipal, dentre outros.
Então eles sempre tiveram, por eles virem de uma época, escutarem Maestro Nelsinho e outros grandes da antiga, eles utilizavam trombone canela fina. Né? Então eles tocavam na Big Band com canela fina, e isso foi uma coisa que veio até os dias atuais. Né? Eu lembro de uma história do professor de Sadoc, que o professor de Sadoc fala assim, que ele teve o primeiro trombone com 88H do Brasil, foi o professor de Sadoc. Professor de Sadoc, professor Oscar Brum, acho que foi o professor Galhardi, que também comprou um, ou do professor Galhardi veio um Bach 42, mas eles foram os primeiros a tocar numa orquestra sinfônica com trombone grande. Porque até então o trombone era pequeno, era o King 3B, que era o básico, né? Era o que todo mundo usava. Né? Então aqui no Rio, nunca o pessoal insistiu muito em usar trombone grande em Big Band. A maioria das pessoas sempre usaram trombone pequeno, porque é uma coisa que veio cultural, que veio dos antigos. Né? E quando tentava usar um trombone grande, porque chegou uma época que chegou a moda do trombone grande, todo mundo queria usar um trombone grande, e era meio que tesourado pelo mais antigo da orquestra. O mais antigo falava assim, o que é isso aí? O que você está fazendo com isso aqui? Né? Eu mesmo tomei um pito desse, né? Eu mesmo, um dia cheguei com o Bach 42, vai fazer trombone baixo? A pergunta foi para mim, você veio fazer parte de trombone baixo? Foi a pergunta que eu recebi. Né? Porque fica sem brilho, né, gente? Fazer primeiro trombone, com um trombone largo, fica sem brilho. Primeiro e segundo, talvez o terceiro. Alexandre, eu não gostaria de falar que fica sem brilho, porque acho que vai dar característica de muitos músicos. Se você vê o naipe do Spock, todo mundo toca com o trombone largo lá. Né? Ou pelo menos tocava, né? Hoje em dia que eu vejo o professor Nilson Amarante tocando com trombone calibre médio, né? Então, e eu não posso dizer que os caras lá tocam sem brilho, né? Que os trombones do Spock, eles estão lá, né? E tem outra orquestra também, a orquestra do maestro, acho que é maestro Frevo também, eu esqueço o nome, maestro Forró, que também é uma orquestra de frevo, o pessoal também, todo mundo com calibre largo, tocando, né? Isso é uma coisa que eu acho que foi uma coisa cultural e uma coisa também de grana, porque muita gente não tinha grana para comprar, ter um trombone largo e ter um trombone canela fina, né? Então o cara escolhia ter um trombone largo, que era para poder estudar música erudita, quando teve o nosso crescimento aqui com a ABT, com professores vindo e a gente tendo possibilidade depois, que quando teve um crescimentozinho financeiro, todo mundo aqui no país, né, quando o dólar deu uma equiparada, que todo mundo, agora eu vou ter um trombone, e quando a Veril também lançou a linha, primeiro o Veril Master, que eu lembro que era um trombone canela grossa maravilhoso de chave, e depois a linha Galhardi, que também era um trombone canela grossa. Então era um sonho de muita gente poder realizar, que não tinha como realizar. Então a pessoa escolhia ter um trombone canela grossa, né? O que muita gente não entende do trombone canela grossa, Alexandre, é que se o cara é solista, como assim? Aí você me explica como. Raul de Souza, ele toca com trombone canela grossa. Bocal do Gautier, G. E com bocal Bach 3G. Bocal grande, né? 3G. É enorme. Mas ele é solista. Entendeu? Porque ele é solista. Né? O Sérgio Coelho, o professor Sérgio Coelho, lá de Curitiba, toca com trombone canela grossa, mas ele é solista. Entendeu? Dá para fazer primeiro trombone na Big Band com canela grossa? Dá, mas o que é mais fácil? Você tocar com um trombone calibre menor e um bocal médio para fazer primeiro trombone e fazer aquilo brilhar, ou você pegar um 5G, um trombone calibre grosso, pesado, né, de chave, e fazer aquilo brilhar, né? É uma coisa assim que é uma coisa física, né?
E aí também, o professor Silvio pode me corrigir se eu estiver falando errado, uma coisa estilística, né? Porque não é o estilo. Algumas big bands tem até a galera que toca toda com trombone. Tipo assim, eu vi a big band da É, Maria Schneider, todo mundo tocando com trombone canela grossa, só o primeiro de canela fina. Mas é um outro estilo de big band, a Maria Schneider, é um outro tipo de música, né? É uma é coisa. um, é um som mais denso, é uma coisa mais, uma coisa diferente. Mas por exemplo, eu acho que o professor Gagliardi falava isso. Cada trabalho tem a sua ferramenta, né? Cada trabalho tem a sua ferramenta certa. Quando o Gagliardi, por exemplo, eu vi várias vezes aqui no Municipal de São Paulo, o Gagliardi ia tocar um Mozart, ia tocar um Beethoven, ia tocar uma coisa mais leve, né? Coisa mais leve, que não tinha tanta exposição, ele ia com o Bach 36 que ele tinha. Quando ele ia tocar um Tchaikovsky, que tinha uma coisa mais solista, um Tchaikovsky, um Mahler, um Mahler, Bruckner, e aí vai, né? E aí essas coisas mais pesadas, que o naipe de trombone usava ter um som mais escuro, mais presente, que tinha um solos de naipe, tinha coisa, aí ele ia lá tocar, né, com o Bach, né, com o Bach 432 dele. Então, eu sempre penso nisso, e eu lembro das palavras dele. Cada trabalho tem a sua ferramenta, né? Igual o cara, quando vai tocar, sei lá, a flauta mágica na orquestra, o trombone, o cara vai com o trombone alto. Vai tocar, né? Vai tocar o Schubert, né? A terceira de Schubert, é isso, né? Que tem aquele solo que tem o mi bemol. É a Brahms. mesma coisa, tá? Não, Brahms. não, não, Brahms, Schubert também tem. E o cara vai com o trombone alto. Então, cada trabalho, cada coisa tem a sua característica. Lógico, né, que eu já toquei, eu já vi gente tocando Big Band, né, com um instrumento de calibre largo com vocal grande. Porque é aquilo que o Fernando falou. Às vezes o cara não tem a grana, né, para ter dois instrumentos, né, não existe a possibilidade. Mas eu acho que musicalmente, caracteristicamente, realmente seria melhor ter pelo menos o primeiro e o segundo trombone tá com instrumento menor, canela fina, e o terceiro está com instrumento médio, um 42, e o baixo está com trombone baixo. Aqui em São Paulo, eles, ultimamente, o que acontece eu sei, né, pelas big bands que eu vejo, até o pessoal de trombone baixo, ao invés de tocar com Chico 60, Chico 59, Bar 1, Bar 1,5, eles estão tocando com bocais. Mesmo estando com trombone baixo, estão tocando com bocais menores para ter mais brilho, para ter mais projeção, né? Então, eu acho que é aquilo, eu volto sempre para aquilo que o Galhardo dizia, cada trabalho tem a sua ferramenta certa, que nem sempre pode ser seguido por questões financeiras e questões, né? Mas eu ainda acho que sim. Eu tenho uma pergunta. Hum. Posso? Posso? Porra, fica à vontade aí, ó. Então, Oh, não, a gente tá Helder. falando. Isso. A gente tá falando de material, e o professor Silvio ia até falar do Bob Brookmeyer, que usava Isso. trombone de pisto. E no Valda. Brasil a gente tem alguns. Eu acho que os dois mais conhecidos, o François Lima e o Serginho Trombone, inclusive faleceu há pouco tempo, né? Então, qual a diferença no caso do trombone de pisto, né? Que a gente não vê muito isso nas big bands, tem um certo preconceito e se tem diferença de sonoridade, assim. É, Bom, vai lá, Silvio, vai é, lá. vai lá, Fernando. Não, vai lá, Silvio, pode ir. Pode ir. Não, eu vou falar uma Imagina. coisa rapidinho, só para complementar a outra coisa, que aí já vai chegar também nesse ponto que você chegou, Helder. Outra coisa de tocar com trombone grande na Big Band ou fazer música popular com trombone grande tem muito a ver com estilo.
Quando o cara é solista, não tem esse grande problema, porque o solista ele tem o seu próprio estilo, né? Mesmo ele tocando jazz, ou ele tocando samba, ou ele tocando choro, o solista tem o seu estilo, né? Nós temos aí o grande solista, o professor Marco Flávio, que é um grande solista de choro, que ele toca tanto música erudita, tanto música popular com trombone grande. O professor Marcos Flávio é um solista, né? E aí tem o problema da articulação com o trombone grande. A articulação popular, assim, dentro de uma orquestra, do naipe de orquestra, para você poder fazer a articulação como ela tem que ser, às vezes muito seca, às vezes um som mais brilhante, às vezes um brilho diferente que aquele terceiro trombone tem que dar naquela sétima ou naquela nona do acorde ali dele, que não vai pintar com um trombone grande, com um trombone pequeno pinta. É mais fácil. Você faz um sacrifício menor, entendeu? Então, tipo, é muito mais fácil você tocar taut, você tocar mais junto, no naipe, em trechos rápidos, com trombones pequenos, do que todo mundo tocando com trombone grande. Fica uma coisa mais natural, né? Fica mais fácil, fica mais natural e mais característico do estilo popular, né? Você tocando jazz ou tocando Dixieland, ou até tocando aqueles arranjos bem modernos, tipos como era do maestro Severino Araújo, do maestro Cipó, e assim, Silvio Mazuca em São Paulo, né? E aí você vê que tem que ter uma certa agilidade na articulação. Para mim, a diferença básica do trombone de vara para o trombone de pisto é a articulação. É a articulação. E também o trombone de pisto é um instrumento um pouco mais preso. Preso porque tem um som preso? Não, não é porque tem um som preso. É porque o trombone realmente é um tubo só, sem nenhuma interrupção, né? Esse é o trombone de vara. E o trombone de vara. O trombone de pisto não. O trombone de pisto você já tem várias seções com vários tubos, o que torna o instrumento não tão assim fluido igual o trombone de vara. Mas como você mesmo disse, Helder, grandes trombonistas brasileiros, assim, Serginho Trombone, François Lima, eu falo mais o Tiquinho aí de São Paulo também, que é um trombonista. Tiquinho, Bocato, o Serginho Trombone aqui, o Serginho Trombone aqui do Rio, mas o Serginho da Gafieira, que também toca trombone de pisto. O Raul de Souza, o início dele todo, aquele CD Sérgio Mendes Bossa Rio, ele gravou todos, trombone de válvulas, todo. Então, assim, depende muito do músico, e também não posso mentir que houve um certo preconceito, assim, vamos dizer assim, da classe, da praça, né? Com quem tocava trombone de pisto, falava, o cara toca trombone de pisto porque não consegue tocar o de vara. E que não tem nada a ver, porque tem muita gente que toca trombone de pisto e trombone de vara, e aí toca, e se bobear ainda toca aquele trombone que é pisto e vara ao mesmo tempo, né? Passar aí pro Silvio aí. Qualquer besteira que eu falar, você pode corrigir aí, Silvio. Não, fica tranquilo. Fica tranquilo, aqui estamos todos juntos. Na verdade, eu acho, vou falar bem sincero, e não é preconceito, não é preconceito. O trombone, eu na verdade, eu ia falar de banda, a gente falou de banda no começo, vamos ver. Eu vim de banda também. Meu primeiro instrumento era o eufone, né? O bombardino. Então eu toquei um tempo trombone de pisto, mas eu não gosto de tocar trombone de pisto, porque eu acho que ele é entupido. Como eu toco com trombone de vara, e o trombone de vara soa muito, muito livre, quando eu pego o trombone de vara, eu preciso soprar muito, eu acho que ele soa entupido. E eu tenho mais técnica no trombone de vara, por eu tocar tanto tempo, do que do trombone de pisto. Acho que, né, tem coisas que ficam mais fáceis. Mas na verdade, o que eu acho? Quando eu volto a falar, né, eu concordo com o Fernando, quando o cara é solista, o cara,
é solista, ele pode tocar trombone grande, trombone pequeno, trombone pista, qualquer coisa. A dança dele. O trombone de pisto, ele tem uma coisa que ele fica mais perto do trompete. O tipo de articulação do trombone de pisto, ele fica mais perto do trompete. Então, se você olha, por exemplo, umas gravações antigas que tem do Sérgio Trombone, tinha um disco que ficou antológico, né, do Lincoln Olivetti, todo mundo conhece, né? O naipe era o Bidinho, o Máximo Arroz, o Sérgio Trombone, aquela galera antiga lá no Rio. Sensacional. Bigorna, Bigorna, esses caras aí. Sensacional. Na música pop, a parte do trombone, isso é uma coisa já técnica, tá? A gente já vai para a técnica. Os caras que escreviam, eles escreviam para o Serginho Trombone tocar. O cara já sabia a sonoridade, já sabia que o Serginho Trombone tocava trombone de pisto, assim como aqui em São Paulo, o que acontece? O François, ele toca na Mantiqueira. Então, o Proveto, na Loura, ele já escreve para o François. Então, tem muita coisa técnica rápida que ele escreve para o trombone de pisto. E tem muita coisa, você vê, uma questão de timbre também. Uma questão de timbre e uma questão de junto na articulação. Então, nessas gravações lá do Rio, o Lincoln Olivetti e o eu esqueci o nome dele, qual que era o outro cara? O Lincoln Olivetti e o... Que escrevia? Eram os dois caras lá que escreviam essas músicas. E esse disco aí que é sensacional. Eles escreviam justamente Eu esqueci agora. Eu também esqueci, já a gente lembra. Eles escreviam para o Serginho, então tinha muita frase do trombone pício junto com o trompete, que casa muito, né, por causa das válvulas, casa muito a articulação e o tipo de articulação que sai do pício, ele casa muito. Só que é o seguinte, esse lado tem um lado bom e um lado ruim, você junta muito com o trompete, mas quando você está numa big band, o trombone de pisto, se você tiver um naipe, por exemplo, inteiro de trombone de pisto, imagina isso, um naipe inteiro de trombone de pisto numa big band. Você perde muito em timbre. Porque ao mesmo tempo que você fica mais perto dos trompetes, você fica longe do saxofone. Porque o timbre é muito diferente. Por exemplo, quem escreve para big band e escreve para trombone de vara, se você pegar Maria Schneider, né, essas coisas mais recentes, que eles exploram muitos timbres, né, muita surdina. Eu gravei um disco aqui em São Paulo, alguns anos atrás, com um cara chamado Rafael Picoloto de Lima, que é um cara aqui de São Paulo, mas que mora nos Estados Unidos, e tem um disco que eu gravei. A gente chegava a usar nas músicas 4 surdinas. Usava straight, usava cut, usava velvet, usava bucket, usava wah-wah, usava todas as surdinas. Porque o fato do trombone de pisto, o trombone de vara, ele abre uma gama bem maior do que o trombone de pisto, né, para você explorar numa big band os timbres. Talvez você faz um solo de tudo. Tinha muita coisa diferente. Por exemplo, o segundo trombone tocando com o segundo tenor. O primeiro trombone tocando com surdina com 4 trompetes. Então, essas possibilidades, através dos anos, que as pessoas que a escrita da música foi evoluindo e que as pessoas foram descobrindo os timbres dos trompetes com surdina, trombone com surdina, e foram fazendo isso fez eu acho que esse foi o motivo pelo qual você não vê muito trombone de pisto, né, numa big band. E você vê um ou outro, uma situação aqui, uma situação ali. Porque eu acho que fica muito a exploração do timbre e da articulação fica muito limitado. Entendeu? Essa é a minha opinião. Bem, vocês falaram aí, pessoal, da questão dos instrumentos, né? Trombone de pisto, trombone de vara. E um dos objetivos dessas lives que nós estamos fazendo é que sejam didáticas.
é que mostrem para as pessoas, por exemplo, se tiver algum garoto novo aí de uma escola que quer estudar, e qual equipamento comprar para fazer seus estudos, aonde tocar. Então a gente já chegou aí no ponto de que é melhor comprar um instrumento menor, né? Para começar, o que que vocês acham disso? Alexandre, assim, Hum, é difícil, é difícil assim, eu vou falar assim, vou falar a experiência própria minha. 80 a 90% dos alunos que chegam para mim para ter aula, eles são 80%. Eles são numa classe um pouco mais desfavorecida. Vamos usar esse uhum. termo porque tem muita mistura, né? Tem o cara que vive no fio da navalha, tem o cara que realmente não tem o cara que não tem nada, mas quer muito, né? Todo mundo participa disso. Então, eu geralmente, quando o aluno chega para mim e fala assim, professor, eu só tenho esse trombone. Como que eu vou começar a estudar trombone contigo se eu só tenho esse trombone? Se o cara é iniciante. Eu falo assim, trombone, cara, a vara tem que estar funcionando bem. Você tem que ter um bocal que não esteja um bocal regular, que não esteja machucando seus lábios, que esteja num tamanho exato para você começar a estudar, né? E aí eu aceito a pessoa. Entendeu, Alexandre? Porque senão a gente começa a recusar muito aluno, né? Sim, sem dúvida. Começa a recusar muito aluno. Agora, quando o aluno vem até a mim com uma opção assim, professor, quero comprar um trombone para iniciar meus estudos de trombone. Eu sempre indico um trombone canela seca, um trombone fino. Por quê? Primeiro, porque a emissão é um pouco mais fácil a emissão. Ele aprender essa emissão. Segundo, a mecânica do instrumento também é mais fácil, né? É diferente do cara aprender a tocar com trombone já com a válvula em Fá, e aí o cara vai querer aprender. Não. Começa com trombone canela seca, ou trombone calibre fino, ou né, small bore, seja o termo que a gente usar. Eu acredito que é um trombone bom para iniciante, e a partir daí, dependendo da qualidade do instrumento que ele comprar, pode ser um instrumento que vai ficar para a vida inteira, né? Ou pode ser que daqui a um tempo ele fale, ó, vou entrar na universidade, quero fazer prova para a universidade, vou tocar de instrumento. Até porque, Alexandre, vamos ser realistas e vamos ser assim justos. Todos os concertos de trombone foram escritos para trombone pequeno. Então, se o cara entrar na universidade para fazer um primeiro, segundo período, ele pode tranquilamente tocar com trombone pequeno, né? Uhum. Eu sei que muita gente vai discordar de mim, mas pela época de quando foram escritos a maioria dos concertos de trombone, tirando os modernos, os trombones eram calibre no máximo 0,25, era um calibre médio. É Né? verdade. Esse 0,25 era um trombone baixo. Né? O trombone de Big Band era 0,495, 481 às vezes, né? Muito pequenininho. E aí um trombone calibre médio era um trombone 500, um trombone 508. Era para isso que foram. O Grondal foi escrito com esse trombone, Fernando Davi foi escrito com isso, e outros vários concertos aí, Cavattini, Sansans com isso. Bom, eu vou falar muita coisa aí, assim. Uhum. Talvez o Nino Rota já tenha sido um concerto escrito já para um trombone maior um pouco. Mas ainda arrisco dizer que todo mundo no início de tocar o Nino Rota tocava com trombone calibre médio, 0. O BA-36, né? 0,525 no máximo. Então, o cara comprou um trombone calibre fino, ele pode iniciar seus estudos eruditos, se for assim o desejo dele, a vontade dele, e depois trocar de instrumento. É a minha opinião, no caso. Silvio, como é que Bem, é a situação aí em São Paulo? O pessoal chega já com trombone com rotor ou rapaz, mais simples? na verdade, eu sou igual o Fernando. Eu tenho a mesma atitude. Quando o cara vem me perguntar,
quando o cara vai iniciar, e ele me pergunta que com instrumento eu começo, eu falo, você vai começar com o instrumento calibre fino, vai começar com o bocal bar 6,5, que é o standard para todo mundo, e aí depois disso, se o cara realmente quiser para uma orquestra, tocar um tom muito grande, aí depois, sei lá, de uns 2 anos, ele já estiver tocando bem, já tiver com já tiver pelo menos ele tocando bem até um si bemol, né, o si bemol agudo, tal, não o super agudo, o agudo, aí o cara, não, eu quero um instrumento maior, você começar a mexer com o motor, aí beleza, ó, aí você compra. O que eu faço é isso, normalmente o que a gente fala é isso, a galera sempre começa. Acontece que o lado social disso aí, que ninguém falou disso, que o trombone largo com rotor, ele é uma questão de status. Eu já percebi isso com muitos alunos. O cara fala, não, mas eu quero um trombone com rotor, eu quero um trombone grande, eu quero um trombone não sei o que lá. E é uma questão de status. Eu vejo isso entre os alunos. Era assim quando eu era moleque. Eu tinha, sei lá, um King 3B sem rotor, eu queria ter um 42 um bar 42 com rotor. É uma questão de status. Era o status. É igual você ter um carro melhor, um celular melhor. Sim. Existe esse lado também. Existe o lado prático, que hoje a gente sabe, a gente é mais velho, já tem mais experiência, e tudo isso a gente sabe. Eu, por exemplo, o instrumento aqui, calibre fino, calibre pequeno, fiz algumas adaptações. Eu tenho um instrumento calibre largo com rotor, que eu aqueço com ele, com o instrumento largo calibre rotor. Faço os 15 e 20 segundos de aquecimento. Por quê? Por uma questão de ar, né? Porque eu uso mais ar e eu aqueço com ele, mas depois eu venho aqui tocar com o meu pequeno, que fica mais fácil para tocar. Eu conheço gente que toca esse instrumento pequeno e que aquece com o trombone baixo. Eu conheço gente. O cara pega o trombone baixo, e aquece 15, 20 minutos, depois ele passa para o instrumento pequeno. Mas é isso, eu concordo plenamente com o Fernando, mas a galera, existe esse lado do status, que pareça que eu acho que é uma bobeira, mas o cara, quando chega lá no naipe, com o instrumentão, com o rotor, tal, não sei o que lá, é um status que é uma mania que algumas pessoas, não sei se é uma coisa do brasileiro de querer ser melhor que o outro, não sei, aí a gente vai estar no lado social, psicológico e filosófico da coisa, que assim que não vale muito a pena, mas que existe isso, existe. Eu tenho um aluno que o cara, professor, o que está certo de eu comprar um trombone calibre largo? Falei, e eu sei onde o cara toca, sei onde o cara trabalha. Eu falei, você não precisa, você vai gastar dinheiro à toa. Porque esse instrumento que você tem está te atendendo muito bem, perfeitamente. O que eu desaconselho, pessoal, é não, seja calibre fino, calibre largo, calibre médio, com rotor, é não comprar instrumentos ruins. Você vai perder dinheiro. Não entendi essa última parte, deu uma falhada. Não comprar instrumento. Não comprar instrumento ruim. Não comprar instrumento ruim, seja o que for. Calibre fino, calibre largo, não comprar instrumento ruim. Se você não pode ter um instrumento melhor, espera um pouquinho, junta uma grana e compra pelo menos um instrumento desistente. Que tem uns aí no mercado que são muito baratos, que brilham muito, mas na hora do som, da vara, né, que não dura 6 meses. Aí o instrumento está fazendo, seja ele calibre fino ou calibre largo, ele está prestando um desserviço ao músico, né? Porque ele, eu vou deixar o Fernando. Eu vou deixar o Fernando fazer um merchandise aí, né? Que a Verio tem um trombone fino muito bom, né, Fernando? Você conhece bem o instrumento, né? Eu conheço, a Verio tem um trombone fino muito bom. Eu hoje em dia não estou usando mais, né? Mas ele tem um trombone... É um trombone fino bom. Tirando qualquer outra coisa de casos, né? A Verio sempre foi o melhor socorro do trombonista brasileiro, né? Porque teve uma época que teve uma melhora muito grande nos trombones, principalmente quando o professor Galhardi estava lá dentro, que o professor Galhardi também... Aí, se a gente fala, mas o professor Galhardi era engenheiro? Não, o professor Galhardi era exigente.
Era O chato. professor era exigente. Era exigente. Ele Não, fala esta que não merda, era não. do jeito. Esta merda eu não aceito. É isso aí, é isso aí. Exatamente Entendeu? O isso. professor Ele era era exatamente isso. exigente. E É, ele, ué. então ele, tipo assim, eu lembro que quando eu conheci o professor Galhardo em 92, em 93, eu regularmente ia em São Paulo fazer uma aula ou outra com o professor Galhardo, ele vinha aqui no Rio, e eu lembro que ele estava sempre em Franco da Rocha, na fábrica, experimentando os trombones, falando dos trombones, ele garantia o trombone, entendeu? E aí a fábrica realmente teve uma melhora, porque quando a gente fala em instrumento chinês aqui no Brasil, a gente recebe o substrato do instrumento chinês aqui no Brasil. Porque tem instrumentos chineses bons. O professor Silvio, que anda o mundo inteiro aí, pode me falar isso. Existem instrumentos chineses É, muito bons, Alexandre. e Muito eu, e bons. eu, Mas só. e, e eu ainda só vou falar sobre o instrumento viril e eu te dou a palavra de novo. E eu não sou contra o instrumento viril. O problema do instrumento viril, eu já toquei instrumento viril muito bons. Inclusive o Galhardi tinha um que era sensacional, o Donizete teve um sensacional. O problema é a constância dos instrumentos. Porque às vezes você pega um bom e pega um que, né, que não tem nem solda boa. Esse é o grande problema dele. Vai lá, Tem um Fernando, padrão, desculpa né? aí. É, Isso, exatamente. exatamente. Aqui, Eu acredito. Fala aí, Elber, desculpa, não, Elder. não, desculpa interromper, é porque tem uma pergunta relacionada aqui no Facebook, eu estou acompanhando, e Hum. aí, Fernando, pode continuar e depois pode responder essa pergunta. É, Posso, lógico. a extensão no grave e no agudo muda no trombone de pisto para o trombone de vara? Adalto Júnior está perguntando. A Questão de extensão, extensão né? do No grave. grave e agudo do trombone de pisto para o trombone de vara, existe alguma diferença ou é a Eu mesma vou dar um, extensão? eu vou dar um início aí, o Silvio dá uma pincelada final nisso aí que eu não vou saber muito, né? O grande lance que acontece, Helder, é que aqui no Brasil é muito difícil você achar um trombone de pisto em dó. A maioria dos trombones de pisto são em si bemol. Então acaba sendo, de uma certa forma, um, um trombone transpositor que não é um trombone, porque o trombone é um instrumento que não é transpositor. Aliás, a família toda dos instrumentos de sopro é o único que não é transpositor, é o trombone. Então, o trombone de pista em si bemol, ele é, tem algumas, como é que eu vou dizer assim, ele tem alguns problemas, limitações. Tanto que o trombone que o Raul usa, que ele, quem fez foi um dos maiores luthiers de trompete também, você deve conhecer, fazia trompete também, o Calicchio, né? Da Califórnia, o trombone do Raul é Calicchio. E ele tem uma válvula em Fá, realmente para os graves poderem pintar legal. Porque tem aquele problema que o professor Silvio falou e que eu falei, que não é uma espécie de som preso, mas não é porque o som seja preso, é porque tem muita quina, muita volta dentro do instrumento para chegar no resultado final, que é diferente do trombone, que é você sopra, pô, tá aí, pintou. Não tem É. volta, não tem nada. Eu também, sobre a pergunta, eu acho que não tem diferença do trombone de pisto sem rotor, né, para o trombone de pisto, perdão, não tem diferença do trombone de vara sem rotor, né, da extensão, né, para o trombone de pisto. Não tem diferença. Assim, a gente toca até a sétima posição, um Mi e o trombone de pisto em si bemol, né? Ele toca o Mi apertando o pisto 1, 2 e 3 também. E aí o agudo é aquela história, né? O céu é o limite. Né? O céu é o limite, né, para cada um. Pessoal, nós O estamos que muda caminhando aí. muito realmente, só para acabar, o que muda realmente, na minha opinião, é a articulação motor. Muda, né, de como você toca o piso e como você toca a vara. Nós Então estamos caminhando. acho que Desculpa aí, respondeu. Helder, fala aí. Não, acho que respondeu o Adalto, acho que era isso que ele queria Aham. saber mesmo, a questão da diferença. Beleza, obrigado. Mas tem outras perguntas aí, Helder?
Não, tem Só alguns teve comentários. essa, né? Pergunta não tem não, mas tem vários comentários aqui, o pessoal falando a respeito do François Lima, que tocou muito tempo, né? Falando aqui das dicas. É isso aí, bastante comentários aqui. Mas pode seguir, vai, professor Alexandre. É, eu queria, bem, a gente falou ó, do negócio chamado surdina. Então, para quem não conhece, o que que é isso? Talvez um de vocês queira tocar um trecho e mostrar o som com surdina e sem surdina. Eu queria dar essa oportunidade agora para vocês tocarem alguma coisa. Eu queria, eu posso fazer isso, porque eu estou com as minhas surdinas aqui, e eu queria aproveitar, eu fiz na minha página do YouTube, se vocês quiserem, quem quiser entrar, eu já fiz 4 vídeos de surdina, mostrando o som das surdinas. E essa semana aqui eu devo fazer mais 2. Legal. Então eu fiz mostrando a surdina straight, fiz mostrando a surdina cup, fiz mostrando a surdina bucket, fiz junto com a Velvet, e fiz mostrando a surdina cup também. E agora a gente tem uma fábrica de surdinas, assim, já tínhamos alguns fabricantes de surdinas aqui no Brasil bons. Exatamente. E agora a gente tem uma fábrica, mas só fabricavam, era só Strite, né? Era só Strite Isso. Cup que fazia o Bona, né? Só fazia Strite Cup, não era? Se eu não me engano. Isso. Ele, não, o Bona, né, na verdade, ele só faz o Bona, ele só faz a surdina e straight mesmo, né? Ele faz a cup também para trompete, né? Faz a cup, que é a tripla, né, que chama. Mas tá bom, tá bom. A Veril chegou um tempo fazer aquela também que é tripla, né? Que é straight e tira o cup, né? Mas agora o Silvio trabalha, o Silvio até representa uma marca aí que faz vários tipos assim. Eu já experimentei, não tive. Não comprei ainda. Bem. Eu tô com uma aqui, inclusive. Quem sabe eu não. Quem sabe o Silvio não manda uma pra mim aí, porra! Posso mandar, ó. Aqui nós temos uma aqui, ó. Não sei se mas ótima qualidade, excelente qualidade. Essa aqui é a cup, essa aqui que eu tenho aqui, é a cup, chama cup ajustável, né? Ela é da Torelli, vou fazer propaganda aqui. E ela tira esse negócio e ela vira straight. Ela é uma straight assim, que eu vou te dizer que serve como, se o cara não quer comprar, ele não usa muito a straight, ela quebra um bom galho, entendeu? Mas quando o cara é profissional, ele toca numa orquestra sinfônica, ele vai ter que ter uma straight de metal. Mas normalmente é essa aqui, ó. Essa fica top, que fica super legal. Eu adoro essa surdina, já fiz várias gravações com ela, super afinada. Agora tem uma dica da surdina que muita gente não sabe. Quem dá uma olhadinha lá no meu vídeo pode dar uma coisa. A surdina, ela vem com essa parte aqui, ó, que é de cortiça. Na verdade, quando ela vem, a cortiça vem mais alta. E aí, o que você tem que fazer? A gente precisa afinar a surdina. Muita gente não sabe disso. Você tem que pegar uma lixa de unha. Pede uma lixa de unha aí da esposa, da irmã, da mãe. E aí o cara pode ter lixa de unha também, Silvio. Ó, preconceito. Qual o preconceito? O cara pode ter lixa de unha também, pô. Tá bom. Hoje em dia, tudo bem. É que eu sou mais velho. Eu sou do tempo, né, que o homem não faz a unha. Mas respeito todo mundo. Sem preconceito, pelo amor de Deus. E aí, o cara pega a surdina. O que eu faço quando eu pego uma surdina nova? Eu vou lá, pego a surdina, enfio ela aqui, onde eu vou usar ela normalmente, porque é uma distância que não pode estar muito fechada. E aí eu pego um afinador, e vou lá e toco uma nota. Via de regra, ela vai estar alta,
a afinação vai fortalecer alta. O que eu faço? Vou lá, pego a lixa, pode ser a lixa do amigo, né, do namorado, tal. Pô, aí você já está indo longe demais, você já está acusando as pessoas. Sem preconceito, pelo amor de Deus. Aí você vai lá e lixa. Pum, lixa aqui, lixa aqui, lixa aqui. Aí lixa um pouquinho, experimenta de novo, é afinação. E vai chegar na afinação. Isso acontece com 90% das surdinas, né? Então, e eu tenho... Então, só para falar das surdinas, deixa eu até tocar um pouquinho com ela aqui como straight, né? Ela funciona, ela quebra um bom galho, assim. Não é uma straight de metal, que eu prefiro a de metal, mas ela quebra um bom galho, né? Entendeu? Quebra um galho, né? Se o cara não quiser comprar duas, ele compra essa aqui que acaba virando. Se vocês quiserem que eu toque mais, eu tenho algumas outras surdinas aqui. Vocês querem? Se você quiser fazer um solo sem surdina também, Tem surdina, tal, né? legal, hein? Beleza? Fernando, né? Pode tocar um samba agora. Muito bom. Pode. Pra gente aí. Antes da gente passar para essa parte, assim, de eu passar vergonha, Que isso? eu queria falar uma coisa. Eu sei que muitos alunos têm a necessidade de estudar com surdina. E realmente a gente deve estudar com surdina também. Por quê? Para você não ser pego de surpresa. Você estuda, e você vai fazer um trecho, vai fazer uma orquestra, vai fazer um solo que tem que ter surdina. Você não conhece o som, você não conhece a afinação, você não conhece aquilo. Então você tem que estudar também com surdina. Mas estudar só com surdina, igual muita gente gosta de fazer, porque o vizinho não reclama, a mãe reclama, o cachorro uiva, não é muito legal, porque a sensação do fluxo de ar é diferente, a vibração labial, a sensação também é diferente, e aí pode ser prejudicial à evolução do estudante. Eu concordo também. E existem vários tipos de surdinas. Existem algumas, principalmente, existem algumas que elas mudam muito a pressão, né? Existe uma sensação diferente de pressão. Então você pode estudar um pouco com a surdina, acho que um pouco por dia, se você mora no apartamento. Existem muitas pessoas que têm muita dificuldade em relação a isso, né? Eu mesmo, inclusive agora na pandemia, existe uma surdina de estudo da Torelli, né, que a gente desenvolveu junto com eles lá, que é uma surdina bacana, ela cabe dentro da campana e tal. E vendeu muito dela agora, porque a galera tá necessitando, porque tem muita gente que mora em apartamento, né, o cara não consegue tocar, né?
Mas o ideal é você não tocar, você tocar, sei lá, 30% do tempo, assim, com a surdina, né? Bom, vamos lá, eu vou tocar um Nelson Cavaquinho. Pô, Vamos ver o que maravilha, é hein? que vai sair aqui. Aí, garoto. Bravo! Muito bem. Helder? Muito bom, muito bom. Nossa, foi um aprendizado para mim, para todos que estão assistindo, com certeza. E agora a gente está indo para o final da nossa live. Gostaria de deixar esse espaço para vocês falarem um pouco do trabalho nas redes sociais, né? Quem tiver rede social, site, ou aonde que possa encontrar, de repente alguém está assistindo e quer ter uma aula particular, como que faz aí para encontrar com vocês. Fica à vontade. Divulgar trabalho também. Professor Silvio, pode começar então. Opa, maravilha. Não, então, eu estou no Facebook, né, como Silvio Gianetti, estou no Instagram como SGianetti, né, é só procurar lá também, né, se caso for lá como Silvio Gianetti, dá para me achar também, e eu estou no YouTube como, né, com o mesmo nome, eu estou no YouTube, né, como Silvio Gianetti também. Eu também mexo com. Eu também trabalho, como o Fernando já falou, eu tento desenvolver uma linha de produtos nacionais, né, para a gente, para os instrumentos suplos, né, para os trombones. Eu já desenvolvi uma linha de surdina. A gente está saindo na semana que vem com um tripé para trombone da Torelli, modelo SG, que é um tripé interessantíssimo, desculpa a propaganda aí, mas vai ser um produto feito totalmente no Brasil, de qualidade boa. Você vai ter um tripé de trombone que vai servir tanto para o trombone alto, para o trombone com contrabaixo e tudo que tiver no meio. E tem as surdinas, né, que a gente desenvolveu. Eu tenho no meu vídeo do YouTube, quem quiser dar uma olhadinha, acho que tem um exemplo lá de umas 4 ou 5 surdinas já. Eu devo estar fazendo mais 2 vídeos essa semana. E eu tenho
CD, né, de samba e choros, que eu lancei faz uns 5 anos. Tenho meu trabalho, quem quiser ver em YouTube também, tenho trabalho, né, com a banda urbana, né, com a banda Savana, com a Speaking Jazz. Isso, né, se você for olhar, botar, como eu já sou mais velho, eu tenho, né, uma carreira longa aí, eu comecei a tocar com 12 anos, profissionalmente com 15, 16, então já tem muita coisa aí, né? Quem quiser olhar aí, só botar um Google aí né, no meu nome, vocês vão ver um monte de coisa que eu já fiz aí. E super agradeço aí aos dois, né, ao Helder e ao Alexandre, super com um convite de vocês aí, agradeço demais o convite, foi um baita prazer e estou à disposição sempre, né, para quem quiser, respondo perguntas e tento ajudar a todos, né, isso sem exceção, independente de ser aula, independente de ser o quê. Eu sei que tem muita gente que me procura, como eu já estou um tempo tocando trombone, eu conheço muitos instrumentos, muitas marcas, muitos modelos, eu também conheço também faz um tempo, então a galera sempre me pergunta, né, para pedir conselho, e eu falo de novo, pode me chamar, não tem problema, eu respondo com o maior prazer e tento ajudar todos que me pedem. Silvio, acho que você foi um pouco modesto. Você foi um pouco modesto aí, mas eu quero avisar o pessoal que o Silvio costuma ter alguns instrumentos lá, que ele faz um preço bom, passa para frente, tá? Então, quiser começar a pegar um instrumento bom, esse é o cara. Eu não gosto, eu sou que nem o Galha, eu não gosto de passar nada ruim, né, para ninguém, não. Isso aí. Eu não gosto, não. Eu não gosto de instrumento ruim, não gosto de isotopos de instrumento ruim. E eu não gosto de passar nada ruim, né, para os outros, não. Eu procuro, eu tenho uma filosofia aqui, que não é bom para mim, não é bom, né, para os outros também. Excelente então, filosofia. Sempre que eu tiver isso na minha mente e seguir esse princípio e essa filosofia, eu acho que eu não vou ter muito problema, não. Mas, entendeu? Mas é uma questão dessa. Deixa eu só contar uma história. Eu comecei a mexer com isso porque eu era muito pobre. Quando eu comecei a tocar, eu era muito pobre. Eu não tinha dinheiro para comprar instrumento. Eu tinha um instrumento, eu tinha um Verio Rex do cinquentenário da Verio. Eu sofri demais com esse instrumento. Eu levava ele, né, para mexer na vara dele 2 vezes por semana. E não tinha jeito. Eu era muito pobre. Eu não tinha dinheiro para comprar. Meus pais não tinham dinheiro, né, para me dar. Então, eu tive que trabalhar muito, né, para ter o meu primeiro instrumento. E na época que eu tinha minhas coisas, não tinha como experimentar nada. O carro era aquele que você mandava vir dos Estados Unidos, pagava uma parte da grana, era caro e não tinha como experimentar. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem opções. Então, quando eu tenho... Se o cara mora aqui em São Paulo, ou se o cara é do Rio... O Fernando Jovem mesmo, né, já veio na minha casa, falou, o que você tem aí? Ó, entra lá, experimenta o que você quer experimentar, vê o que você gosta, o que você não gosta. Aí que eu falo mesmo, hein? E ele é cara de pau de falar isso na cara do cara. O cara fala assim, pô, eu quero um instrumento tal, instrumento pra você, instrumento não é legal pra você. Tu vai fazer o que com o instrumento, velho? Tu vai fazer o que? Isso? Ah, bicho, não vai comprar esse trombone, não. Esse trombone não é pra ti, não. E ele fala na cara mesmo. Não, eu falo, né, pro cara, às vezes eu falo... Não é de maldade, é como depois, professor. Não é de maldade, porque o cara vai gastar dinheiro à toa. Uhum. Eu fico olhando pro cara e eu sei que o cara vai entrar num carrinho, né, que o cara vai gastar dinheiro à toa. E, cara, agora esse dinheiro, isso aqui não é para você. Né? O cara espera, a gente vem com uma coisa na cabeça, um sonho. Por isso que eu falo que às vezes, eu trabalhando com isso, eu percebi. O trombone com rotor é status. É status, é uma questão de status. É igual um carro novo, é igual um celular top. O cara quer ter porque acha que é o status. Ele vai chegar na banda dele lá, ou na orquestra, e ele vai achar, né, que vai ser melhor do que o outro. Desculpa falar, mas existe isso. E às vezes o cara não precisa. O cara quer gastar uma grana. Para que você vai gastar isso, meu filho? Vai comprar uma casa. Igual tem... Eu vou falar, desculpa, vou estender um pouco. Tem músico que chega aqui na minha casa, o cara chega com uma BMW aqui.
Aí eu falo, que BMW aí? Eu toco no pagode, eu toco com os caras aí, você tem um cara legal. Ah, você mora onde? Ah, eu moro em tal lugar. Você paga aluguel? Paga. Ah, aí eu já fico bravo já. A primeira, os meus alunos que estudaram comigo 10 anos, o Jaziel daqui de São Paulo, primeira coisa que eu falei para ele, compra o trombone, vai trabalhar, estuda e compra uma casa. Hoje, graças à pandemia, ele tem mais 2 casas de aluguel. Não tá, ele toca na orquestra, está recebendo, mas é bem pouco. Mas ele não está passando a preço. Por quê? Trabalhou, comprou uma casa, comprou outra, alugou as casas e está vivendo. Aí eu falo para ele, tá vendo? Eu fui chato com você, falei um monte de coisa no seu ouvido, mas deu resultado. Entendeu? O cara chega aqui na minha porta com uma BMW, ou sei lá, com um carro, não sei o que lá, eu fico falando, sim, você tem casa própria? Ah, não tenho. Então, desculpa o palavrão, mas eu falo assim, vem nessa média e compra uma casa. Entendeu? Porque, às vezes, os caras não enxergam as coisas do jeito que é. Tem uma ilusão. O cara quer ter um instrumento de... eu vou falar, o cara tem um instrumento que custa 50 mil reais. Você faz para mim, faz o instrumento que você quiser. Mas para que você vai comprar isso? Quanto você ganha, né, por mês, né, para ter um instrumento desse aí? Você precisa disso? Não. Então, eu sigo muito essa linha de querer dar uma orientação para as pessoas. Como eu já estou há muito tempo nesse meio, eu às vezes falo porque eu quero ajudar, não é sacanagem, não. É isso aí. É inteligente quem te ouve, né? Isso aí. Na verdade, quem Concordo. segue porque a experiência, né? E aquela história também, né? De que até que ponto a pessoa está disposta a pagar o preço, né? Que o preço, na verdade, o cara compra um carro caro e vai ter que pagar o IPVA. O cara compra um trombone que ele não consegue tocar e vai pagar o preço de repente, a evolução diminuir, de se matar, de tocar, precisa de ar, precisa... Então, assim, tudo isso tem que ser levado em consideração. Por isso que quando o aluno vem até a mim, Elber, o aluno vem até a mim, assim, que nunca pegou no trombone, que quer iniciar no trombone, que não sabe o que vai fazer, eu falo para ele, você tem que ter um bocal que seja adequado para você usar, porque também não adianta também o cara chegar para tocar trombone com um bocal lixado, quebrado, furado, né? O trombone tem que a vara funcionar e o tuning slide, que é a volta de afinação, está funcionando. Tirando isso, porque o meu trombone está feio. Aprende primeiro. O meu trombone, como o Silvio falou, o meu trombone é prateado, eu quero trombone dourado, porque todo mundo lá na igreja tem um trombone dourado. Bicho, aprende primeiro a tocar o trombone. Você não sabe nem tocar o trombone, não sabe nem dirigir, quer comprar uma Ferrari. Né? Isso mesmo. Então, vamos devagar. Até porque eu passei por isso. Eu lembro que, na época, ter um bocalzinho 6,5 L da Baia eu lembro que eu comprei o meu por 70 francos suíços. Eu lembro até hoje. Quando eu viajei para a Suíça em 1992 com a banda Salesiano, eu comprei o meu bocal 6,5 L da Vicente Bá por 70 francos suíços. E aí eu comecei a estudar, comecei a andar, né, por aí, não sei o que lá. Já me empurraram logo um bocal 5G. Porque tinha que ser aquele bocal, porque é aquele bocal que ia fazer o meu som ficar legal. Porque o meu som não era bom, porque eu não tinha um bocal 5G. Isso aqui com o outro. E aquilo ali, Helder, me deu um problema labial, porque... É lógico, eu era um garoto, eu não tinha professor fixo, eu estudava com quem dava para eu estudar. Então, o que aconteceu? Em um mês, eu não tirava nem o Fá mais com 5G. E não saía nada. E eu fazia 4 horas de porta de loja com 5G. Né? Eu ia fazer 4 horas de baile com 5 pingos e gotas com 5G. Pronto, aquilo ali acabou com a minha embocadura. Né? Porque o bocal é ruim? Não, mas simplesmente porque eu não estava preparado. Eu não estava preparado, fui mal orientado, então ser bem orientado é o que há. Assim, o primeiro conselho que eu dou para qualquer estudante, assim, internet é a 8ª maravilha do mundo, mas também é a primeira porta do inferno. Porque o que você encontra de porcaria e o que você encontra de coisas boas, você
tem que saber aproveitar. Saber Então, filtrar, eu acho que a internet é muito bom estudar pela internet. Nesse tempo de pandemia tem sido a nossa ferramenta, a nossa estratégia para sobreviver. Muita gente está dando aula pela internet, gravando pela internet. Eu aqui, ó, tive que montar aí placa de som, microfone, fone, para Mesmo poder aqui. fazer uma gig, fazer um trabalho, fazer um negócio. Mas o ideal é você ter um professor. E um professor que seja indicado, ou um professor que você conheça, ou uma pessoa, mesmo que seja um aluno mais avançado que você, mas uma pessoa que tenha realmente um conhecimento de trombone para poder passar aquele início do trombone para você. Porque seja você querendo ser músico popular, ou você querendo ser músico erudito, a base do trombone é a mesma. E como cansei de escutar com o professor Galhardo falava para mim, um trombonista sem base é igual a casa dos três porquinhos. O lobo vai soprar e vai cair. Né? Então Fernando, a base é igual. é Você isso vai aí. aprender a fazer emissão sonora, você vai emitir o som para fazer popular e para fazer erudito. Você vai aprender a fazer articulação para fazer popular e para fazer erudito. Você vai estudar flexibilidade, você vai estudar popular e erudito. Então a técnica trombonística é a mesma. O estilo é que é diferente. Você tem canal, Fernando, no YouTube? Eu tenho um canal do meu trabalho no YouTube chamado Samba Trombonado, que eu estou reativando ele agora, lancei até um clipe essa semana, né? O canal é Samba Trombonado. Tem o meu Facebook, Fernando Jovem, que não é difícil, né? Fernando Jovem é um só mesmo, acho que só tem eu, Fernando Jovem, lá no Facebook. Tem o meu canal Samba Trombonado, tem o meu Instagram, também tem o Instagram Samba Trombonado também, que eu estou reativando. E tem muita coisa que eu fiz por aí, tem clipes da Orquestra Republicana. Eu toquei 10 anos na Orquestra da Fundição Progresso, naquele concurso nacional de marchinhas, né, que eu acho que foi um dos maiores aprendizados de tocar em naipe que eu tive, que eu toquei com um naipe maravilhoso, que era Altair Martins, Jefferson Victor, professor Marcelo Bernardes, Joana Queiroz, e entre outros, assim, que sempre estavam lá fazendo alguma coisa, Alexandre Caldi, Eduardo Neves. Toquei na Orquestra Republicana com o professor Eduardo Neves também, que eu sou, não posso nem falar muito dele, que eu sou fã dele, né? Fãzoca de cartório dele. Baita música. Cresci Legal. escutando, cresci escutando Raul de Souza, meu pai era, né? Meu pai é falecido, como se fosse irmão de criação do Raul de Souza, então eu tive um ambiente musical muito. Chamava Raul de tio, chama até hoje, né? Mas não sou sobrinho de sangue, mas a gente é tio de consideração do Raul. Então, Paulo Moura gostava de ir na casa da minha. Eu lembro que o Paulo Moura gostava de ir na casa do meu pai para comer o camarão com chuchu da minha mãe. Então, era um ambiente assim, né? Eu lembro que Legal. a primeira música que eu aprendi a tocar foi Eu Sei Que Eu Vou Te Amar, no trombone, música solo, né? Que quem me ensinou foi Edson Machado, né? Que é o inventor do samba de prato, né? Então, eu tive sorte de estar nesse ambiente. Então, eu tenho minha página Samba Trombonado, meu Facebook Fernando Jovem, meu Instagram Fernando Jovem também, ou TRB Jovem, ou Samba Trombonado, né? Eu pedi até pra galera dar uma curtida lá no YouTube lá para eu poder chegar a um número de seguidores e eu ter aquela URL Samba Trombonado. E tô aí investindo e uma dica que eu dou para quem estiver escutando essa live, produza. Eu sei que tá chato, tá difícil, a gente não consegue tocar com ninguém, a gig não tá conseguindo chegar. Os trabalhos, a última classe a voltar a trabalhar, Vai desculpa ser o a nossa. pessimismo, mas a última classe a voltar a trabalhar vão ser os músicos, né? É. Porque você não vai em nenhum baile com 5 pessoas. Você vai num baile que vai ter mais de 50, 100 pessoas, né? Então, inclusive nós músicos que também somos mais independentes aí, vamos demorar mais ainda para voltar a trabalhar. Então produza, grave você tocando, grave seu clipe tocando com seus amigos, forme a sua banda virtual,
tem aí vários programas aí que você dá para você editar, fazer um... Produza, faça música, não fique parado. Não fique, Excelente. não fique a pandemia Rochu, Scholzberg, Peretti, professor Galhardo. Não, veja coisa nova. Está tendo essa semana aqui, além da live de vocês estão fazendo regularmente, tem a live do Fimuca, tem lives que ainda estão ao vivo do Trio Brasileiro de Trombones, que você ainda pode ir lá e escutar coisas, trombonistas maravilhosos, Toby Oft tocando e falando sobre trombone, Alan Trudel falando sobre trombone, e tudo isso de graça. Né? Imagina isso na nossa época, hein, Silvio? Não Verdade. existia isso, Inclusive, não. essa live vai ficar disponível e aí quem está assistindo pode mandar isso para os outros colegas aí assistirem durante a semana e depois que vai ficar no nosso canal do Facebook. E, Maravilha. e eu estou à vontade, eu me ponho aqui à disposição de qualquer pessoa que quiser conversar, bater um papo, falar, e aí a gente me procura lá no Messenger, né? Me adiciona no Facebook, ou então entra na página do Samba Trombonado, né? Me manda uma mensagem, eu passo o zap, a gente pode marcar uma aula, pode marcar uma conversa. Às vezes um simples conversar, né? Pô, não tem alguma outra coisa aí para eu tocar, né? Né, Silvio? Um simples papo já ajuda a gente a passar por esse problema mundial que nós estamos passando. Não é só no Brasil. É verdade, às vezes bater um bom papo é tudo. Eu tenho alguns alunos que ficaram meio deprimidos, né, por conta do futuro deles e tal. Aí às vezes eu ligo pro cara para bater papo. Bater papo. Trocando uma ideia, puxa um assunto, puxa outro, né? A função do Eu professor acho também, né? Um pouco de conversar, de ajudar, de qualquer forma. E vocês dois aí ajudaram a gente, com certeza, e ao público que está assistindo a gente. Quero já de antemão agradecer mais uma vez. Obrigado, professor Silvio, pela presença, pela disponibilidade. Obrigado, professor Fernando, pela disponibilidade de estar aqui com a gente, de trocar essas experiências. Foi um tempo bem legal. E espero que depois, passando essa pandemia, né, a gente possa fazer um trabalho presencial, né, quem sabe, né, com vocês dois. Então é isso, muito obrigado. O professor Alexandre vai encerrar. sempre que vocês quiserem. Estou à disposição. Muito obrigado pelo convite, professor Alexandre. Alexandre me conheceu. Alexandre não é tão mais velho do que eu, assim, não. Alexandre vai me conhecer. Eu acho que a gente se conheceu garoto. naquelas disputas de banda, lá do Rio, banda do Salesiano. Você tocou nos Irmãos Pepino, né? Eu tocava na banda Portugal. Na banda Portugal, isso aí. Isso aí. Então, assim, já é de longa data. Em épocas diferentes tivemos o mesmo professor. Eu tive durante um curto tempo, acho que o Alexandre estudou mais tempo com o professor Gessé, né? Eu estudei com o Gessé. Dos maiores e com professores o Dalmário desse também. país. Também fui aluno do professor Dalmário na faculdade. Né? O professor Silvio já gravou aí uma coisa do método novo do professor Gessé aí, que eu indico também, quem quiser. O método dele é muito bom, aliás, viu? O método eu super indico o método, né, do Gessé. Eu já estou usando, né, com os meus alunos. É um dos primeiros métodos brasileiros voltados para a música popular. Principalmente, né, para os alunos que querem iniciar na música popular, vários ritmos, células rítmicas, né, que a gente usa. Super, super, super recomendo. Bem, pessoal, nós estamos chegando ao fim, então, dessa live. É uma pena, né, porque o assunto é gostoso, assim, a gente tem vontade de continuar conversando e aprendendo, aí, bebendo das experiências desses dois grandes músicos que nos honraram com a sua presença hoje. Queria agradecer muito a vocês e quero dizer assim, agradeço em nome da Orquestra Popular do Cerrado, que é esse projeto de extensão da Universidade Federal de Uberlândia. Agradeço em nome da universidade e coloquei no chat da nossa transmissão no Facebook os seus dois canais, né, o canal do Silvio no YouTube e o canal do Fernando no YouTube, que eu não conhecia. Daqui a pouco eu vou lá assinar e ouvir algumas coisas.
Valeu, muito obrigado, Alexandre. E quero agradecer também a uma empresa que deu um apoio assim para a gente fazer essas lives, que é uma empresa daqui de Uberlândia, né? Mas que tem uma atuação nacional. É o Grupo Martins, através da sua empresa de venda chamada É Fácil. Bem, então é isso. E a Edcult também, né, que é a nossa Sim. apoiadora aí, a Diretoria de Cultura da UFO, que sempre está Isso. nos apoiando aí nas lives. Então é isso, pessoal. Muito Maravilha. obrigado. Até mais. Próxima semana a gente está de volta. Valeu, gente. Forte abraço. Silvio, beijo, meu irmão. Beijo nas crianças aí. Fernando, fica com Deus aí. Um abraço. Beijo a todos. Alexandre.